Defesa siciliana, variante do dragão. E4, C5, abertura siciliana. Cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, G6 leva a variante do dragão. Abertura muito popular e jogada há muitos anos com defensores fervorosos. Nós vamos mostrar dois planos principais, um com as brancas fazendo rocão e o outro com as brancas fazendo roquinho. Bispo E3, Bispo G7, F3, Cavalo C6, Dama D2 leva a um plano muito violento em que as brancas rocam grande e as negras rocam pequeno, com um consequente ataque de peões na ala do rei para as brancas e na ala da dama para as negras. Roque grande. Além de roque grande, outra linha muito popular é Bispo C4, que também leva linhas muito teóricas e muito violentas. A diferença de C4 nós vamos ver nessa partida. Impede o D5 das negras, mas as negras têm recursos suficientes para contra-atacar. Normalmente, tirando o bispo para D7, trazendo a torre para C8, cavalo E5 e ataque na ala da dama, enquanto tenta parar o ataque das brancas na ala do rei. A diferença para rocão direto é que o rocão permite D5, que é um lance liberador das negras. E toma D5 é a linha principal. Envolve uma teoria muito grande, com a linha bem concreta, e nessa posição, numa partida short, Nigel Short e Magnus Carlsen, as brancas optaram por rei B1. Depois de cavalo toma D4, E5. Os dois cavalos estão caindo agora. Cavalo F5, E toma F6, E toma F6, Bispo C5. Parece que o Carlsen errou alguma coisa aí. Claro que não, né? No nível de Super GM, tudo foi preparado pelo computador antes. D4, e depois de Bispo F8, Dama toma F8, o cavalo sai, por exemplo, a B5 e o cavalo negro entra em E3. E as negras têm grande compensação pela qualidade, ou vão recuperar a qualidade direto, como ocorreu nessa partida. Nesse caso, as brancas estão com a torre atacada. Então, jogaram torre C1 e depois de bispo H6, é necessário dama toma D4, cavalo F5, recupera direto a qualidade. Dama C3 é a melhor retirada para dama. Bispo toma C1, rei toma C1, bispo D7, bispo D3. Aqui o empate foi acordado entre Smets e Radjabov no Campeonato Europeu 2009. Já Magnus Carlsen de negras contra o Short de brancas, a partida durou 71 lances para acabar empate, numa partida muito bem jogada por ambos, principalmente pelo Carlsen. Depois de bispo E2, que é uma linha com roque pequeno, nós vamos seguir a partida Gilberto Milos e Matsura pelo Campeonato Brasileiro de 2009. Bispo G7, roque, roque. Bispo G5, cavalo C6. Cavalo B3, bispo E6. A posição das negras é muito sólida, mas mesmo nessa variante, as negras jogam preocupadas com o ataque na ala do rei, que é realizado geralmente como vamos ver a seguir: rei H1, tirando de problemas nessa diagonal,
e liberando o peão F para avançar. A6, F4, B5, mais ou menos da mesma forma das outras linhas, né? As negras atacam na ala da dama e as brancas na ala do rei. A3, impedindo o avanço do peão. Torre C8, dama E1. Essa é uma colocação típica da dama. Ela libera a casa D1 para a torre pressionar na coluna D, e em muitos casos ela vai pelo ataque, em G3, H4. Cavalo A5, típico de todas as linhas da siriana aberta, é o uso da casa C4, basicamente da coluna C, para as negras. Cavalo toma A5, dama toma A5, F5. Bispo C4, bispo D3, torre de F A8, dama H4, bispo toma D3, C toma D3, B4, A toma B4, dama toma B4, F toma G6, H toma G6, dama F2, com uma posição equilibrada. Vou seguir mais um pouquinho, que essa partida foi muito interessante. Torre B8, batendo em B2, torre de AB1, dama B3, bispo toma F6, bispo toma F6, dama F3, dama E6, cavalo D5, o uso dessa casa também é tipo para as brancas na siciliana, torre de AC8, B4, rei G7, dama E3, torre B5, torre F3, A5, torre H3, e aqui o Matsura fez um sacrifício de qualidade que é muito comum nas todas as variantes da dragão, normalmente em C3. Aqui ele fez em D5, torre toma D5, dama H6 cheque, rei G8, E toma D5, dama toma D5. As brancas ficam com qualidade a mais, mas o forte centro e o bispo da diagonal negra compensam de sobra. O peão a mais, pela qualidade, mostra um centro muito forte, em que as brancas têm dificuldade de penetrar. Veja só, torre C1, torre B8, claro que torre toma torre, dama toma torre, fica ameaçando dama C8 com mate. Seguiu torre B8, B toma 5, dama toma 5, e não tem jeito de fazer nada com a qualidade a mais. Por exemplo, torre F1, dama D5, dama H7 cheque, rei F8, o rei continua seguro. Torre de HF3, torre B2, dama H6 cheque, rei G8, dama C1, dama G5, dama C8 cheque, rei G7, torre G3, dama D2. Agora as negras estão começando a ficar com atividade perigosa. Dama G4, dama E2, dama toma E2, torre toma E2, completamente empatada agora. Torre de GF3, G5, ótimo lance, vai melhorar o rei um pouco. G3, torre D2, torre de 1 F2, torre D1 cheque, rei G2, rei G6, torre E2, bispo E5, G4, E6, torre A2, e foi acordado um empate em Milos e Matsura.